Olá a todos e a todas que sintonizam esse canal simpático do Telesaúde, que presta um excelente trabalho de apoio aos trabalhadores de saúde no Brasil inteiro, em Goiás quase todo. Estamos aqui para falarmos sobre um assunto prometido, que são questões ligadas aos transtornos de humor no ambiente de trabalho, né? Então, essa é a aula. Transtornos de humor no ambiente de trabalho. Por que esse título, Miguel? Bem, há algum tempo atrás, uma pessoa me procurou e disse que gostaria muito de ouvir mais detalhadamente o que seria adoecimento no ambiente de trabalho. Havia uma discussão sobre nexo causal entre doença e trabalho, palavrão até hoje, coisa que ninguém entende, ninguém quer saber, ninguém quer estabelecer o nexo causal entre a doença do trabalhador e o seu ambiente de trabalho. Não acho que isso tenha solução tão imediata. Mas essa conversa ficou na minha cabeça e mais recentemente algumas pessoas me disseram: será que poderíamos refletir melhor sobre adoecimentos no ambiente de trabalho? Eu acho que refletir é sempre bom, vale a pena. Refletir é até uma necessidade da mente, do psiquismo, não custa, existe esse canal, existe o assunto, existe o interesse, então a gente pode de alguma forma refletir. E o tema bem específico que eu fiz o recorte é esse de transtornos de humor, porque é isso que eu mais tenho encontrado na minha clínica, transtornos de humor, tanto no ambiente de trabalho, como no ambiente doméstico, como na rua, como em outro país, enfim. Tenho encontrado transtornos de humor nos mais diferentes ambientes. Nos ambientes de trabalho, fundamentalmente, né? Eles estão quase sempre presentes, esses transtornos. Vamos lá então? O que seja isso? Pouco de história. No século XIX, o Kraepelin, praticamente o pai da psiquiatria moderna, apresentou o conceito das depressões e apresentou semelhantemente à forma que elas são explicadas nos tempos atuais. Então, Kraepelin é que começou a dar uma forma discursiva mais ou menos racional, mais ou menos sistemática, como nós conhecemos hoje. Aliás, Kraepelin é um gênio, né? A gente lê muito Freud, a gente lê muito outros autores da psicologia, a gente normalmente não lê muito Kraepelin, mas ele é um gênio, tremendo gênio, né? Contribuiu muito para o desenvolvimento de abordagem de transtornos mentais. A partir de 93, a Organização Mundial de Saúde, através da Classificação Internacional de Doenças, o CID-10, começou a adotar critérios fenomenológicos e descritivos para classificar as depressões. Quer dizer, começaram a tomar cada tema em parte, separado de outros temas, começaram a estudar o tema a fundo, de maneira detalhada, de maneira focada, de maneira aprofundada e também descritiva, isto é, descrevendo os detalhes, o passo a passo do diagnóstico, dos sintomas, do diagnóstico, do tratamento, etc, etc. Isso começou a partir de 93, já na CID-10, né? A CID-10 é a Classificação Internacional de Doenças Europeia. Daqui a pouco a gente vai falar no DSM-4, que é a americana. Pois é, o CID-10 começou a adotar critérios fenomenológicos e descritivos para classificar as depressões, o que foi bom e tem sido bom até hoje, né? Frente, então. Dos transtornos que afligem trabalhadores, os afetivos são os mais encontrados. E em se tratando de transtorno de afeto, transtornos afetivos, transtornos de humor, nós temos a depressão como carro-chefe, né? Mas o que tem a ver afeto com humor,
com depressão? Tudo a ver, não é? As pessoas normalmente sabem que somos pessoas afetivas, somos pessoas que temos esse tipo de energia conosco, tanto no corpo, como na mente, como no psiquismo, enfim. Nossas ações, nossas palavras, pensamentos são todas, tudo isso é revestido de afeto. O afeto é quem faz que isso circule, a energia do afeto é quem faz que isso seja alguma coisa significativa, presente, né? Alguma coisa muito fortemente percebida. Afeto é o tipo de energia que existe em nós, que afeta os outros, afeta nós, afeta o indivíduo, afeta uma coletividade. Então, se afeta é porque é afeto, porque só o afeto afeta. Bem, na questão dos afetos, costuma-se falar do humor, né? Humor, essa disposição à ação, essa disposição ao tônus muscular, ao tônus psíquico, ao tônus, né, do corpo, ao tônus mental, de tal maneira que essa disposição, uma espécie de prontidão, uma espécie de estar pronto, essa prontidão, essa disposição é que nós denominamos grosseiramente de humor. Então a pessoa está bem-humorada quando ela está bem disposta, alegre, feliz, esperta, criativa, perceptiva, tudo isso. Uma pessoa está com humor rebaixado, está com mau humor ou humor rebaixado quando essa disposição, essa energia em disposição, essa energia em ação não está bem, está mais baixa, está diminuída, etc. Quando essa disposição de humor diminui, se rebaixa no nível crítico, nós chamamos de depressão. É o humor deprimido, é a energia deprimida, é a baixa disposição para a ação, para a vida, para, enfim, o que a vida requer de cada um de nós. Então, depressão é isso, grosso modo falando. Como digo no texto, a depressão se caracteriza por um sentimento de tristeza profunda, associado com sintomas fisiológicos e cognitivos no indivíduo. Fisiológicos, do corpo, do organismo, cognitivos, daquilo que produz conhecimento. A mente e o psiquismo são capazes de aprender, são capazes não só de produzir conhecimento, mas são capazes de aprender. Essa aprendizagem, né, pode ser também ensino, então a gente fala processo ensino-aprendizagem, pertence à função cognitiva, que é uma série de funções mentais que participam disso, por exemplo, atenção, percepção, memória, etc, 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 inclusive afeto, né? Aliás, muito afeto. Então, é um sentimento de tristeza profunda associado a sintomas do corpo, do organismo, da disposição física e cognitiva, de aprendimento, de aprendizagem, de conhecimento do indivíduo. Tanto a classificação internacional, a 10, como o DSM-4, que é o American Psychiatry Association, DSM-4, caracteriza a depressão como um conjunto de sintomas que inclui humor deprimido, que é tristeza, desesperança, perda de interesse e prazer por atividades anteriores, satisfatórias, e diminuição da energia, levando a uma importante falta de ânimo que interfere na vida do indivíduo. Talvez seja importante observar aí uma coisa, não é? Que é a seguinte: o texto fala em humor deprimido ligado à desesperança. Eu acho que isso não fica muito bem explicado. Seria mais interessante a gente dizer o seguinte: nessa vida nós temos, não é, um tipo de afeto chamado medo, não é? E um tipo de afeto correspondente chamado esperança. O Vladimir Safatli dá notícia disso no seu livro chamado Circuito dos Afetos, né? De sorte que
Ao medo responde a esperança, porque não há medo sem esperança e não há esperança sem medo. São dois afetos ligados ao tempo, porque quem teme, teme alguma coisa no futuro, né? Ainda que seja no futuro imediato. E quem tem esperança que, no sentido de que quando acontecer alguma coisa ruim, quando acontecer alguma coisa, né, que não se espera, que não se deseja, né, é muito provável que sejamos defendidos ou acudidos ou socorridos por alguma coisa boa, por alguma saída, por algum dispositivo que nos socorra, que nos apoie, que nos tire, né, da situação ruim que o medo chamava a atenção. De sorte que não existe medo sem esperança, porque senão a gente morre de medo. Nem existe esperança sem medo, porque pode falhar, vá que não dê certo, etc, etc, etc. Né? O Goiás foi jogar com o Atlético Goianiense, ou com o Clube Atlético Goiano, eu acho, sem medo, e saiu morto de medo, e sem quase esperança nenhuma. Entrevistado um jogador do Goiás, já no final do jogo, né, que foi a semifinal do campeonato, o jogador disse assim: foi difícil, mas a gente tem esperança de reverter a situação. Por que ele disse: temos a esperança de reverter a situação? Porque estavam mortos de medo do clube que bateu o grande time goiano por 3-0. Então, é muito esses dois afetos, né? Medo e esperança, que comanda a questão dos sintomas na depressão, né? Em função da perda de esperança, o medo domina, e com a dominação do medo, a pessoa perde interesse, perde o interesse por atividades de prazer, perde satisfação com qualquer experiência, ainda que boa, diminui sua energia, né? Não tem ânimo, enfim, sua vida fica toda mexida, fica toda prejudicada, porque a pessoa sem ânimo, a pessoa sem grande interesse, sem energia, sem prazer, é uma pessoa morta de medo e com uma pequena, quase apagada esperança, né? Vamos em frente. O ambiente de trabalho pode produzir depressões? Sim, pode. Um estudioso do assunto chamado Christophe Dejour, né, casado com uma brasileira, frequentemente vem aqui no Brasil, em 80 ele produziu pesquisas que atestaram a existência de psicopatologias relacionadas ao trabalho. Então ele fez um experimento com as telefonistas de Paris, se não me engano, e descobriu que elas estavam adoecendo muito. Aliás, por causa disso é que ele foi fazer a pesquisa. Chegando lá, quis saber a causa, o tal nexo causal. E descobriu que as telefonistas, naquele tempo, que era pino, né? Os telefones eram feitos através de pinos colocados em alguns encaixes, né? Elas trabalhavam demais. E quanto mais elas trabalhavam, mais eram pressionadas a trabalhar. Por quê? Porque quando elas trabalhavam muito, demais, pressionadas, né, a empresa ganhava mais coisa, ganhava mais dinheiro, a empresa lucrava mais. Então, os capitalistas descobriram que quanto mais se aperta o trabalhador, quanto mais se pressiona o trabalhador, mais ele trabalha, até porque quer se ver livre daquele ambiente rápido, então ele quer acabar com as tarefas, ele é um tarefeiro, ele quer acabar rapidamente as suas tarefas, então ele se esforça mais, aí vem mais trabalho, ele se esforça mais ainda, aí vem mais trabalho ainda, e quem perde é o trabalhador e quem ganha é o capitalista, o dono da empresa, que viu o trabalho render muito, o capital multiplicar, apenas pelo simples recurso de pressionar os trabalhadores, as trabalhadoras, ainda que à custa do seu adoecimento. Mas qual o problema? Se são peças de reposição.
podiam ser repostas. Adoeceu uma, coloca outra. Adoeceu a outra, coloca outra ainda e vai por aí adiante, né? O pesquisador afirma em sua obra, a obra se chama A Loucura do Trabalho, que o processo de produção do trabalho necessariamente causa sofrimento. Então, o de Jure não tem nenhuma palavra de consolo, né? Ele apenas diz assim: trabalhadores desse mundo, saibam, quem trabalha sofre, e não sofre pouco não. O trabalhador, quando trabalha, sofre. Sofre por uma série de causas, por uma série de circunstâncias, mas ele sofre. É inevitável o sofrimento no trabalho, dizia o de Jure. E quer saber? Ele está muito certo. Agora, o problema do sofrimento do trabalho é o excesso. Sem dúvida nenhuma, é o excesso. Quer saber? Existem ambientes de trabalho claramente adoecedores. Eu dei 5 exemplos para vocês verem. Primeiro, ambientes de mando autoritário. Deus me livre e guarde. Mas um chefe autoritário, uma hierarquia autoritária, ninguém merece. Porque esse tipo de autoridade autoritária, ela exerce o mando por ameaça, exerce o mando por pressão, por opressão, dizendo melhor. Então, os ambientes de mando autoritário costumam ser adoecedores. Segundo exemplo, ambientes com assédio moral constante. Não sei se vocês sabem o que é assédio moral, mas é quando alguém é publicamente humilhado porque não conseguiu fazer o trabalho a tempo, ou não conseguiu fazer o trabalho como a chefia gostaria, ou errou aqui, errou ali, ou tem que se submeter várias vezes a um trabalho cansativo, só porque o chefe entende que não pode faltar uma vírgula. Refaz, e de tanto refazer, a pessoa se sente humilhada, incompetente, incapaz, e ninguém fala nada, mas todo mundo fica com muita pena, porque é uma judiação. Eu nem devia dizer isso, né? É uma pena porque a pessoa não merece aquilo, né? Não merece aquilo. De sorte que, sendo assim, né, ambientes com assédio moral constante, que vão desde xingamento até humilhações em tarefas, são ambientes adoecedores. O terceiro exemplo que eu dou, ambientes beligerantes, pela presença de diferenças insuportáveis, como, por exemplo, o transtorno mental. Então, uma equipe, 4, 5, 6 pessoas, e a chefia não é uma pessoa com saúde mental legal, tem 2 trabalhadores que também não têm saúde mental legal, são pessoas mais hostis, mais agressivas, são pessoas de menor empatia, menor simpatia, são pessoas às vezes muito irritadas, muito coléricas, são pessoas cuja presença não é exatamente calmante. Então, essas diferenças muito grandes de temperamentos, de gostos, não é? Diferenças insuportáveis, transtorno mental, um transtornado mental que não está em tratamento, está em crise, é uma senhora diferença. Esses ambientes, então, muito beligerantes, muito briguentos, são muito adoecedores. Outro exemplo, né? Ambientes com sobrecarga de trabalho. Não termina nunca, tudo com prazo, muito trabalho, muito trabalho. O trabalho que era para ser feito por 20 pessoas é feito por 2 e com prazo curto, olha só que coisa tremenda. Esse ambiente que tem sobrecarga de trabalho é um ambiente adoecedor, né? Outra, ambiente de comunicação ambígua e incerta. As informações que circulam de maneira atrapalhada, desencontrada, as palavras não são ditas de maneira muito clara, o que se quer no trabalho não é anunciado de maneira muito clara, as pessoas têm sempre dúvidas sobre o que é, o que não é, o que deva ser, as pessoas têm muita dúvida sobre o que ouviram, o que não ouviram, como é para ser, como não é para ser.
de sorte que ambientes de comunicação muito incerta, muito ambígua, pouco clara, também são ambientes adoecedores. Então, repetindo aí, ambientes de mando autoritário, ambientes com assédio moral constante, ambientes beligerantes, ambientes com sobrecarga de trabalho, ambientes de comunicação ambígua e incerta são certamente adoecedores. E o que adoece, em primeiro lugar, é o humor. A pessoa fica com o humor transtornado e depois de um certo tempo isso se somatiza e começam a aparecer distúrbios de circulação, pressão alta, por exemplo, distúrbios, bioquímicos, por exemplo, tireoide, distúrbios ligados ao funcionamento do organismo como um todo, a tireoide faz isso, etc, etc. Por causa dessa possibilidade de somatização de transtornos de humor e de outros sofrimentos exagerados que o ambiente de trabalho tem, é preciso que haja, em qualquer ambiente de trabalho mais puxado, o cuidado com o cuidador. E eu coloco aí, em ambientes de saúde pública, o contato direto dos profissionais com o público, sem apoio adequado, pode produzir a síndrome chamada de burnout. Algumas pessoas chamam de burnout. Burnout também vale tudo, Mas o nome certo é burnout. Burnout é um termo em inglês, Burn quer dizer queimar mesmo, The wood is burning, a madeira está queimando, E out quer dizer se exaurindo. Então é um tipo de queima que exaure a pessoa. Então é uma síndrome de pessoa que se desgastou tanto, que se esvaiu tanto na sua energia, que ficou tão exausto que explodiu, apagou-se como uma vela se apaga. Burnout. Não morreu não, mas quase, O burnout tem alguns sinais. Por exemplo, o trabalhador que sempre esteve mais ligado ao público, agora começa a evitar esse público. O trabalhador que sempre esteve muito calmo, muito tranquilo, atendendo a população, agora está irritado, impaciente, e isso vai durando. O trabalhador que sempre foi uma pessoa mais comedida, uma pessoa mais prudente, agora é uma pessoa que explode, é uma pessoa que comete atos imprudentes, claramente, e não há o que dizer sobre isso, trabalhadores que tinham, uma tranquilidade em sair de casa para ir para o trabalho, mais um dia de trabalho que Deus me deu, agora adoece, dor de cabeça, febre alta, exaustão, nervosismo extremo, tudo para não ter que sair de casa para enfrentar o inferno que é o seu trabalho. Então, quando estas coisas acontecem, a pessoa pode estar vivendo essa síndrome de burnout, A pessoa se esvaiu, a pessoa esvaiu-se na perda da sua energia, a pessoa esgotou-se de tal maneira, agora ter fobia do trabalho, ter horror do trabalho, evitar a todo custo o ambiente de trabalho. E esse é um problema médico sério, E eu digo mais, o cuidado com o cuidador é uma exigência inadiável, uma vez que a recuperação é lenta e difícil. Não se enganem, ninguém sai de um burnout da noite para o dia, ninguém sai, nem dá uma semana para outra. Isso leva meses, se não anos, para a pessoa voltar ao normal. Muita gente que eu conheço desabilitou-se para o trabalho por causa da burnout. Foi tão grande o estrago, foi tão extensa, a exaustão, que a pessoa desabilitou-se para o trabalho. Foi transferida, algumas foram transferidas, não deu certo, transferido de novo, não deu certo, algumas até aposentaram-se precocemente. Então, se há recuperação, ela é lenta e difícil, não se enganem nunca com isso, O que pode ajudar? Eu coloco aí, algumas sugestões. Por exemplo,
A sugestão do mestre de Jour é a cooperação solidária entre os trabalhadores e o apoio em situações de crise, de sorte que a turma começa a sofrer, o sofrimento começa a ser percebido por um, por outro, daí a pouco todo o grupo sabe que as pessoas ali, a maioria, está em sofrimento. Então eles começam a se apoiar de maneira solidária e cooperativa. Em todo trabalho em que existe um esforço um pouco maior, no número um pouco maior de pessoas, é preciso que haja, então, essa cooperação solidária entre os trabalhadores e o apoio em situações de crise. Isso ajuda a evitar o burnout, a baixa de humor, a depressão, etc, etc. Outra coisa, é preciso que os princípios do respeito e da dignidade dos trabalhadores recomendados pelo Programa de Humanização do SUS, o Humaniza SUS, seja levado a sério, porque não é assim naturalmente que as pessoas são respeitadas, não. É preciso toda uma educação para isso, é preciso toda uma legislação para isso, é preciso todo um esforço conjunto de instituições importantes para que o respeito pela pessoa humana e pelo trabalhador aconteçam, né? Ou aconteça. Se a coisa for deixada de qualquer forma, o comum a acontecer é o desrespeito, é a hostilidade, é a agressão, né? É aquele tipo de disputa onde pessoas saem sempre perdendo ou todos perdem. Então, é preciso que se interfira no ambiente de trabalho, instaurando um ambiente humanizador. Por isso o programa Humana SUS é tão importante, né? Agora, depende muito da hierarquia, da coordenação, da gerência, da superintendência, para que um programa de dignidade do trabalhador em saúde pública seja levado a sério e seja praticado. Caso contrário, tanto faz, né? Aliás, é muito comum, né, que em ambientes de trabalho público, pessoas sejam pressionadas, hostilizadas, desrespeitadas, tratadas com opressão, né? Sofrendo assédio moral toda hora, para que elas, se contratadas, se demitam, para que venham outros contratados do partido vencedor, né? do partido do governante ou do secretário, sei lá. Então, é preciso que os contratados saiam dos seus cargos, os contratados de governos anteriores, para que venham novos contratados. Eu nunca vi mesmo isso acontecer sem assédio moral. Nunca vi isso acontecer sem ameaças antes, sem um esquema terrorista no ambiente de trabalho. E também isso é feito com efetivos, trabalhadores efetivos, para que eles busquem outro lugar para trabalhar. Então, vamos trabalhar na Cochinchina, vamos trabalhar lá na fronteira, não sei de onde, vamos trabalhar nesse serviço que ninguém quer, porque indo para lá vai sobrar uma vaga para os, né, que detêm favores políticos que devem ser pagos com a oferta de trabalho. São as chamadas repartições que são cabides de emprego. A gente pode falar isso porque isso existiu, né? E isso é muito em contra disso, e trabalhadores há que sofrem muito até serem desligados se contratados ou serem transferidos se efetivos, enfim. Se não houver uma política de humanização de tal maneira que os trabalhadores sejam respeitados, o que mais vai acontecer são jogos de poder e de mando, de tal maneira a deixar as pessoas aflitas, muito angustiadas, deprimidas, para que vagas sejam abertas. Olha só que coisa, isso existe. E eu digo mais, o cuidado do cuidador envolve acompanhamento constante, terapia de apoio e acompanhamento, vamos dizer assim,
pessoal mesmo, né? Do tipo aconselhamento. Eu ia colocar aí acompanhamento em aconselhamento, mas esqueci, coloquei só acompanhamento. Mas apoio e acompanhamento. Agora, acompanhamento em aconselhamento. Além da quebra de preconceitos sobre o caráter dos trabalhadores, que é resquício da senzala. Então, muitas chefias, muitas coordenações, muitas gerências e superintendências e secretarias encaram seus trabalhadores ainda como se fossem pessoas na senzala. Eu não vou dizer nem negros, mas pessoas na senzala, né? Desrespeitadas, perseguidas, maltratadas, machucadas, magoadas. Então, há um certo preconceito. Não trabalha porque é preguiçoso, não trabalha porque é preguiçosa, não faz direito por isso, não faz direito por aquilo, é uma pessoa que não merece confiança, é uma pessoa que não merece nossa estima, e começa toda uma campanha contra a pessoa, como se aquela repartição fosse uma espécie de senzala, onde as pessoas pudessem ser perseguidas sem nenhuma reprovação quanto a isso, sem nenhuma barreira quanto a isso, sem nada que pudesse impedir o assédio, a violência e o maltrato sobre a pessoa que trabalha. Então a gente diz, o trabalhador precisa ser tratado com respeito e com dignidade. E se ele está enfraquecendo no trabalho, se ele está esmorecendo em suas forças, se ele está se ressentindo do dia a dia de trabalho, é para ser acompanhado em aconselhamento, é para ser submetido a terapia de apoio, é para ser compreendido o que se passa com essa pessoa, no seu ambiente familiar, no seu círculo de amizades, na sua vida conjugal, o que se passa. Agora, considerar todos no ambiente de trabalho, pessoas preguiçosas e pessoas irresponsáveis por causa de certas falhas, não é bem o que a gente espera, O Humaniza SUS, programa interessante, está aí para garantir que as pessoas devem ser assistidas e estimuladas à produção com amor, com afeto, com cuidado. Ninguém precisa ser humilhado para produzir, como queriam os empresários que o Dejour, lá na França, em Paris, pesquisou. E, por fim, é preciso que os trabalhadores trabalhem em equipe para a construção de seu bem-estar. Ninguém vai cuidar dos interesses dos trabalhadores melhor que eles mesmos. Que façam reuniões, que discutam suas condições de trabalho, que digam onde é que está pegando mais, onde é que está havendo mais problemas de relações, de falta de forças, de falta de comunicação, de quebra de limites, limites quanto ao respeito, limites quanto às forças de cada um, onde é que está havendo o problema. Porque se os trabalhadores se reúnem em equipe, começam a discutir isso, não estão necessariamente indo contra a hierarquia, não. Eles estão identificando quais fatores atrapalham o seu trabalho, o seu desenvolvimento, a sua produção. E com a ajuda da hierarquia, devem então superar as barreiras, as dificuldades, os nós, as encrencas, os gargalos do processo de trabalho. É preciso que isso aconteça. Agora, se os trabalhadores não tiverem interesse nisso e começarem a ser cada um por si e Deus por todos, Deus não será por ninguém e ninguém será por ninguém. Vocês sabiam que em pesquisas recentes, alguns pesquisadores têm declarado que o público que procura emprego dá mais prioridade ao ambiente de trabalho do que propriamente ao salário? Eles querem que o salário seja bom, mas se o trabalho não for tão bom, o salário, e o ambiente for ótimo, as pessoas vão optar pelo ambiente melhor de trabalho do que pelo maior ganho financeiro. Isso é óbvio, porque um ambiente de trabalho ruim, um ambiente de trabalho agressivo, com assédio moral, perseguições e muito preconceito,
é contra a própria essência do humano, O programa Humaniza SUS visa trazer essa humanidade ao humano. O humano precisa ser tratado com humanidade e não como uma pessoa qualquer de caráter dúbio que merece a desconfiança da chefia. Aliás, isso nem existe, né? Uma pesquisa que eu estava lendo um tempo desse revelou que a classe trabalhadora mais despedida no mundo é chefe. E a classe mais requerida nas empresas no mundo é o líder. As pessoas precisam de liderança, de chefia nem tanto. Chefe é aquele que manda e não quer saber, se virem. Líder é aquele que pede, é aquele que insiste na necessidade do trabalho e fica junto, e instrui, e sofre junto, e vai na frente, e diz assim: a minha equipe está tentando fazer um ótimo trabalho, não atrapalhe minha equipe, que ela é ótima, não atrapalhem. Esse é o líder, ama a sua equipe, abre o caminho e protege a sua equipe. O chefe manda por telefone, né, por terceiros, e não quer nem saber, quer a coisa pronta no dia, seja como for, ainda que de baixa ameaça. O mundo não quer mais chefes, o mundo quer líderes, líderes de pessoas, líderes humanizados, líderes que saibam lidar com o laço social, com respeito e dignidade. Então, quando o ambiente de trabalho não é legal, e aqui eu vou voltar lá para aquele slide do início, é só eu achar um jeitinho aqui, essa setinha aqui parece um mosquito da dengue, é rápida. Já viram, gente, coisa mais rápida que o mosquito da dengue? Complicada, a gente tenta matar ele, mas não consegue. Aqui, o que é depressão, né? Então, os transtornos de humor no trabalho dizem respeito a isso, a pessoas tristes, desesperançadas, sem alegria, sem prazer, insatisfeitas, sem energia, sem ânimo, sem saber como é que vão fazer para terminar aquele dia, porque a cada dia que passa o sofrimento é maior. E ainda que não haja um estudo formal para se estabelecer um nexo causal entre a tristeza e o adoecimento e a depressão do trabalhador, né? E uma razão ou várias razões presentes no trabalho, isso não vai haver nexo causal. Não, até hoje não descobri quem é que faz isso, né? É o psiquiatra que faz? É o psicólogo que faz? É uma equipe de trabalho que faz? É o pessoal da assistência social que faz? Quem é que faz esse negócio chamado nexo causal? Até hoje eu não sei, mas que existe, o Deju fala isso, muitos especialistas falam isso, vários trabalhos mencionam isso, que existem trabalhos cujos ambientes interferem gravemente, severamente na saúde dos seus trabalhadores e tem elementos que são nexos causais entre o que se exige no trabalho e o adoecimento do trabalhador. Então a gente deseja que as equipes sejam formadas, que as equipes sejam respeitadas, que as pessoas sejam tratadas com dignidade, com humanidade, que os chefes desapareçam e no lugar deles surjam líderes capazes, líderes fortes, líderes humanos, capaz de fazer da sua equipe um fenômeno interessantíssimo de trabalho e produção, né? Líderes bons. A gente deseja o trabalhador mais feliz nessa terra. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.